Fazendo aqui mais um comentário com vocês, agora o nosso quinto vídeo sobre medidas de calor. Bom, se você é ou já foi o meu aluno em sala de aula, sabe o quanto às vezes eu sou chato e insistente com a ideia de coloca a unidade de medida nas coisas, senão sua resposta fica errada. E é exatamente sobre isso que eu quero comentar com vocês agora. Vamos lá, retomando essa ideia, né? Quando a matéria esquenta, os átomos ou as moléculas da matéria se movem mais rápido. Mas lembra, se você esfria, os átomos e as moléculas o quê? Falando então sobre medida de calor, como que a gente vai medir essa energia que está fluindo entre dois objetos devido à sua diferença de temperatura? Constatação inicial. A quantidade de calor transferido, ela pode ser determinada medindo a variação de temperatura de uma massa conhecida de uma substância que absorve o calor. Calma, se você não entendeu, vamos de novo nessa ideia. A quantidade de calor, ou seja, esse número relacionado a essa energia que é transferido de um objeto para outro, você pode determinar isso se você medir o quanto tem de variação de temperatura. Lembra aqui que variação de temperatura, lá na física, a gente faz essa ideia de variação? Variação de temperatura, ΔT. Isso vai ser temperatura final menos temperatura inicial. Então, variação da temperatura de uma massa conhecida de uma substância que absorve o calor. E aí a gente pode ter as mais diversas substâncias. Vamos lá. Calor é a energia transferida de uma substância para outra devido à diferença de temperatura. Beleza? Isso aqui está sendo dito mais uma vez, não é novidade mais para a gente. Ficou bem caracterizado lá no segundo vídeo sobre calor. Quando uma substância absorve calor, a mudança de temperatura resultante vai depender de mais fatores além da massa da substância. Para quantificar, ou seja, para dar um número para esse calor, a gente precisa especificar a massa da substância, tipo 1 kg, 2 kg, 3 kg, e o tipo dessa substância. Vou deixar isso mais claro. Vamos lá. Embora a mesma quantidade de calor seja adicionado em ambos os recipientes, a temperatura do recipiente com menos água aumenta mais. Isso é fácil de você perceber, né? Então, esquentando os dois recipientes, esse recipiente que tem menos água, o termômetro vai indicar maior temperatura do que aquele recipiente que tem mais água, ok? Beleza, aqui vai ter uma temperatura menor. Beleza. Vamos mais então. A unidade de calor, ela é definida como o calor necessário para produzir uma mudança de temperatura padrão para uma massa específica de um determinado material. Então, o que eu estou querendo dizer com esse parágrafo aqui é que para poder fazer a mudança de temperatura na água, eu vou ter que ceder um certo calor para ela. Para eu poder fazer a mudança na temperatura do ferro, eu vou ter que ceder uma outra quantidade para ele mudar de temperatura. Para o alumínio, outra quantidade de calor. Enfim, cada substância vai ter a sua e eu poderia passar o resto do dia falando aqui que cada substância na natureza vai ter a sua própria quantidade de calor para poder mudar a sua temperatura. E a unidade mais comum usada para calor, a gente vai chamar de caloria. Exatamente essa caloria que você queima na academia quando você está malhando, ou que você está queimando naturalmente enquanto está me ouvindo aqui fazendo essa explicação. Bom, talvez você esteja ganhando caloria se você estiver comendo alguma coisa neste momento, mas está tudo bem. Independente do ganho ou da perda, ou seja, de absorver ou ceder caloria, nesse momento você pode ter certeza que você está
trocando energia. A caloria, ela vai ser definida como essa quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma pequena massa de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, 1 grama de água mudando em 1 grau Celsius. Isso vai ser para a gente 1 caloria. Agora, quando a gente tem quilocaloria, lembra que o quilo é múltiplo na física, né? Então, a gente vai ter 1000 calorias. Assim como quilograma são 1000 gramas, quilocalorias são 1000 calorias. Isso é o calor necessário para elevar a temperatura de 1 quilograma de água em 1 grau Celsius. Normalmente, a gente diz que essas 1000 calorias a gente vai escrever com um C maiúsculo, tá? Mas eu coloco isso no próximo slide de maneira mais clara. A unidade de calor usada na avaliação dos alimentos é, na verdade, 1 quilocaloria. Ou seja, os alimentos eles são avaliados em pacotinhos de quilocalorias, embora frequentemente seja chamada só de caloria. Então, eu quero que você já comece a estabelecer uma pequena diferença na sua cabeça, que eu vou escrever aqui, né, com a minha caneta, só para deixar mais claro. Quando a gente se refere a 1 caloria com C minúsculo, a gente está se referindo à quantidade de energia que vai mudar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Mas quando a gente está se referindo a aí eu vou pôr um C maiúsculo, caloria, aí a gente já está se referindo a uma quantidade bem maior de energia, que são 1000 calorias com C minúsculo, tá? Beleza. Para distingui-la da caloria menor, a unidade, às vezes, então, ela vem escrito com um C maiúsculo, beleza? Não deixa isso ficar estranho na sua cabeça. Tem caloria com C minúsculo, tem caloria com C maiúsculo. São unidades de energia. E no Sistema Internacional de Medidas, a quantidade de calor ela vai ser medida em joules, porque calor sendo energia transferida, toda a energia é medida em joules. Então, a nossa relação vai ser de que 1 caloria com C minúsculo equivale a 4,2 joules. Ok? Arredondando aí para um decimal mais próximo, 4,2 joules. O valor energético dos alimentos é determinado queimando o alimento e medindo a energia liberada na forma de calor. Isso aqui é um experimento tradicional de química e que a gente pode repetir na física também. Alimentos e outros combustíveis são avaliados pela quantidade de energia que uma certa massa desse combustível libera como calor quando queimada. E nesse caso aqui, a gente está falando de combustível, não somente o combustível do carro, dos automóveis, mas eles também, ok? Mas estamos falando dos alimentos em geral, tá? A bolacha, o macarrão, o refrigerante, enfim. E é porque os alimentos, eles são os combustíveis do nosso corpo humano, ok? Ao passo que a gasolina, o etanol, o diesel, são os alimentos do carro com motor a combustão. Mas todos eles, tanto o nosso corpo quanto os carros, precisam de energias que são medidas em calorias, ok? É isso. E aí eu estou colocando aqui o C destacado, né? Para os vigilantes do peso, né? A galerinha que gosta aí de olhar os rótulos dos alimentos e quanto que está consumindo. O amendoim, ele contém 10 calorias com C maiúsculo. E caloria com C maiúsculo significa 1000 calorias. Então, 10.000 calorias. Isso para o físico é o mesmo que 10.000 calorias, tá? Então, 10 calorias com C maiúsculo é o mesmo que 10.000 calorias com C minúsculo.
E 10.000 calorias com C minúsculo equivale a 41.860 joules, já que cada caloria vale 4,186 joules. Quando ele for queimado ou digerido, ou seja, uma quantidade de energia muito grande dentro do amendoim, fato este que torna ele um alimento bastante rico em gordura. Para quem quer ganhar massa, pasta de amendoim. Pessoal, que situação para pensar? Qual aumentará mais a temperatura? Adicionar 1 caloria ou 4,186 joules? Se você está esperto nessa ideia, né? As duas quantidades elas são iguais. 1 caloria e 4,186 joules são as mesmas quantidades. Isso é como perguntar o que é mais longo, uma pista de 1 milha ou uma pista de 1,6 quilômetros? As duas são iguais, porque 1,6 quilômetros corresponde a 1 milha, ok? Então não há diferença ali na resposta da pergunta. Finalizando aqui o 5º vídeo sobre medidas de calor, como você pode determinar a quantidade de calor transferido para uma substância. Deixe a sua resposta no caderno. Obrigado pela sua atenção até aqui. Ainda faltam 4 vídeos para a gente finalizar esse assunto importantíssimo sobre temperatura, calor, dilatação e como que se comporta a água. Se liga nos próximos vídeos. Obrigado pela sua atenção.